Shalom pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Cristão com Atitude. Bem, hoje eu quero falar com vocês a respeito do modo Deus. Modo Deus. É este modo que você tem que viver na sua vida para que você tenha uma vida que você veja a sua vida evoluindo e evoluindo para o bem, seu bem, o bem daquelas pessoas que estão ao seu entorno, aquelas que o Senhor trouxe para que você cuide, enfim, o modo Deus na vida. E esse modo Deus, eu fui aprendendo e estou aprendendo, viu? Eu tenho 44 anos que eu aconselho, sou conselheira há 44 anos, desde o dia que eu aceitei a Cristo, que eu vim aconselhando. O Senhor traz pessoas, Leis, eu senti assim de falar com você sobre isso. E aí eu sei, Senhor, então tá. Fui aprendendo ao decorrer da minha vida de conselheira, mesmo aos 15 anos, não sabendo nada de nada mesmo. Se eu disser assim, fiz algum estudo, eu tinha uma vida, apesar de 15 anos, uma vida cheia da presença de Deus desde que nasci. Sim, a presença de Deus estava ali, porém, eu que não estava na presença de Deus. Porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele é onipresente. Porém, eu não tinha essa intimidade com Deus, eu não o conhecia. Então ele falava comigo, mas eu não escutava, não entendia a sua voz, né? Ele estava ali, mas eu não sentia. Então, mesmo assim, o Senhor cuida. Por isso que está escrito na palavra que Ele cuida dos bons e dos maus. Ele manda chuva para os bons e os maus. Por quê? Porque o Senhor é Deus, Ele é amor. Mas não significa que você viva uma vida com Ele, porque isso vai de decisão. E essa decisão Ele deixou para você. Porque Deus não é um Deus arbitrário, nem autoritário, mas Ele é um Deus que Ele é um Deus liberal, de liberdade. Liberdade. É isso. Se você quer segui-lo, você faz com consciência. Não é por obrigação, não é por medo. Porque também não resolve. Você serve ao Senhor de todo o seu coração. Porque Ele te ama. E você o ama porque Ele te amou primeiro. Olha que coisa linda, né? Como Deus é lindo. Então a decisão de segui-lo ou não é sua. Se você quer viver no modo Deus ou não. E quando você entra no modo Deus, você vai aprendendo a viver no modo Deus. E isso você vai aprender enquanto você estiver aqui. E quando chegar na eternidade, você vai continuar aprendendo. Porque Deus é tão maravilhoso que a eternidade ainda vai ser pouco tempo para nós conhecermos e nos aprofundarmos nesse Deus maravilhoso que é o nosso Deus. Então, o que acontece no modo Deus? E como eu sou conselheira há 44 anos, primeira vez que eu aconselhei, como eu disse, eu estava doente, e então esse chamado de Deus para mim, eu sou uma pessoa que não posso dizer, eu não sei porque nasci, porque estou aqui. Todos nós temos uma única regra que nós temos que seguir. Nós nascemos para sermos filhos do nosso Deus. O pecado nos fez separação entre nós e Deus, porque Ele é santo. Ele não se comunica com o pecado. Tem pessoas que falam assim, mas está lá escrito que eu sou um pecador, então eu sou pecador e pronto, sumi, que Jesus me lava dos meus pecados, posso continuar assim. Não. Aquele que confessa e deixa alcançará perdão. Será justificado. Por quê? Porque eu continuar na prática do pecado e colocando, falando, Jesus morreu por mim, então Ele me ama, Ele vai me aceitar, está errado. Se fosse tão simples assim, para que Jesus viria a morrer? É uma lógica, né? Ou acha que Ele está insatisfeito de ser um ser glorioso e veio aqui para habitar entre nós, para morrer de morte de cruz, em sofrimento, para ser maltratado, perseguido. Morreu. Ressuscitou, está à direita de Deus Pai, intercede por nós. Ele ainda está intercedendo por nós.
Por quê? Para que nós somos pecadores. Sim, mas pecadores remidos. É através de Jesus que nós nos fortalecemos a cada dia. Estamos mais resistentes, mais fortalecidos para não pecar. Mas se pecarmos, não é? Nós vamos viver em pecado, nós vamos permanecer no pecado e está tudo bem. Se pecarem, é uma condição. Se pecarmos, nós temos alguém que nos purifica de todo pecado. E se confessarmos, tem que pecar, mas se arrepender de ter pecado. Não tenho prazer no pecado, porque o pecado me afasta de Deus. Deus é a luz, o pecado é as trevas. Deus é santo, o pecado não é santidade. Sem santificação, sem a santidade, ninguém verá a Deus. Está na palavra. E você pode tentar tirar essa palavra do contexto para ter pretexto que não tem respaldo. Então nós precisamos ser lavados e remidos do sangue de Cristo. Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus. Quando nosso Pai fez Adão e Eva, ele fez sem pecado. Então ele ia lá, na viração do dia, sabedoria que tinha Adão, tudo que acontecia era perfeito. O pecado trouxe a imperfeição. O pecado trouxe a ruína. Nós perdemos muito por causa do pecado. Mas aí Jesus veio nos reconciliar com o Pai. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por ele. Porque ele é o caminho que nos conduz a Deus. É através dele nós andais por esse caminho. Nem vá desvie-se para a direita nem para a esquerda, mas permaneça no caminho. Você tem que permanecer em Jesus. Você tem que viver o modo Deus. Porque ele é verdade. Ele é verdade que liberta de todas as outras pseudo-verdades. As enganosas verdades, que são mentira, disfarçada, com roupa de coisa certa. Mas não, vai te levar para o abismo. Ele é a vida. Ele é a vida em abundância, ele é a vida em plenitude. E a vida eterna. Jesus é a própria vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele venceu a morte. E através dele nós vencemos os obstáculos da vida. Tudo que quer nos paralisar quando nós vivemos o modo Deus. Dito isso para você, esse assunto, modo Deus, não se esgotou em mim. Faço questão de dizer isso. Eu aconselho pessoas. E as pessoas que são aconselhadas e depois elas começam a fluir. Aquilo que é de aconselhamento, elas já não precisam mais. Elas aprenderam a andar no Senhor. Elas aprenderam a caminhar. Quando vem conversando, é assunto light, leve. Mas não aqueles assuntos pesados de pessoas que queriam desistir de tudo, até da sua própria vida. Então, depois elas dizem, que bênção ter você, irmã Leise, você, meu Deus, você mudou minha vida, blá, 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 blá. E eu sempre digo a mesma coisa, nesses 44 anos, porque eu estaria mentindo se eu não dissesse isso, que não sou eu sou apenas a mensageira. Cada vez que eu vou dar um conselho a alguém, eu uso o modo Deus. Ou seja, eu peço orientação do Senhor. Porque há 44 anos, sim, eu já vi assuntos similares, sim, que era só pegar assim um Ctrl+C, puff, né? E colar ali, que daria certo? Não. Cada ser humano é um único ser humano. Apesar de sermos bilhões, pode ver gêmeos idênticos, que foram, que estão ali na própria bolsa gestacional. Eles têm a sua marca, sua digital, que é vista pelas pontas dos dedos, pelo olho, pelo cabelo e pela voz. Não sei mais quais outros tipos para identificação. Mas são únicos. São idênticos, podem ser idênticos sem nenhuma variação, sim. Porém, tem o timbre da voz. Idêntico, semelhante, porque tem algo diferente nele. Então, o que Deus quis mostrar quando Ele nos deu a nossa própria digital?
que vocês não foi feito assim, a toque de caixa. Vocês não foram feitos, como dizem, eu esqueci o nome, que você é feito em série. Não, vocês foram feitos com amor. Cada um de vocês tem uma marca única, dizendo para vocês mesmos, se vocês não acreditam em mim, acreditam naquilo que vocês veem, que a identidade de vocês é a única. Então, não é porque eu aconselho uma pessoa que está com problema no matrimônio, no casamento, e está com um problema que aconteceu com aquele outro lá, eu falei assim, deu certo. Não, eu uso o modo Deus. Por quê? Porque o Senhor sempre me faz lembrar isso. Cada um é um ser único. Então, aquele jeito de você falar com aquela pessoa não vai servir para essa. Se ela vem no aconselhamento com você, eu a trouxe para você cuidar dela como um ser único. E assim tem sido nesses 44 anos. Então, quando alguém vem para falar, eu sei, está grato, está feliz, mas isso não sou eu. Eu sou grata a Deus que Ele me deu um chamado num tempo que eu nem sabia que Ele existia, eu estava morrendo. Meu pai, desesperado, foi na igreja, não era cristão, mas pediu ajuda à igreja. E chegando lá, o templo estava fechado, mas o pastor morava perto e o Senhor pediu que ele fosse correndo para que o Senhor ia falar de uma menina e ele tinha que ir orar por essa menina, então que ele anotasse o endereço para depois que ele fosse atendê-lo, depois que meu pai saísse, que ele voltasse a orar, que o Senhor ia falar qual é o recado que ele tinha que entregar para essa menina. Eu tinha 10 anos, nunca tinha ouvido falar de Deus, de Jesus, eu nunca tinha visto uma Bíblia. E aí aquele pastor foi na minha casa e o recado que ele entregou foi isso: você não vai morrer, porque o Senhor te escolheu desde o ventre e Ele manda te dizer que daqui 5 anos você vai aceitar Jesus como Salvador. Eu vou ser o seu pastor. E o Senhor te escolheu desde o ventre para você ensinar, aconselhar, pregar a palavra e interceder. Então eu sei o meu chamado. E alguém pode falar, mas eu não sei o meu. Ei, seu chamado é você ser filho de Deus. Porque quando você vive o modo Deus, as coisas vão fluindo na sua vida. Ele me disse isso, mas eu estava morrendo. Mas como você sabe? Que meu pai estava junto. E meu pai ouviu. Ele foi para a igreja, aceitou a Cristo? Não. Depois que eu aceitei a Jesus, dali 3 meses meu pai foi para Jesus. Mas eu aceitei a Jesus e não foi na igreja. Eu nem sabia da existência desse pastor. Eu não ouvi nada, não lembrei de nada. Mas meu pai estava ouvindo. E sabe, eu aceitei a Jesus e fui procurar uma igreja para que eu pudesse servir a Jesus. E eu fui na igreja onde esse pastor era pastor. Esse é Deus. E eu aceitei a Jesus no dia, 5 anos depois do dia que o pastor esteve na minha casa. Ah, então você é especial? Como nós todos. Cada um tem a sua digital, sua própria digital. Meu é chamado. O Senhor tem um chamado para cada um. Então eu sei que não sou eu. Eu sei que é Deus. E através de quem? Do Espírito Santo. Porque Jesus, ele foi para o céu e disse: eu vos enviarei um Consolador que estará convosco. E assim eu tenho vivido o modo Deus. Cada conselho que eu vou dar, ou quando eu vou ministrar a palavra, que nem agora, eu oro muito, falo: Senhor, eu sou apenas a mensageira, flui através de mim. Para isso eu tenho que viver o modo Deus, porque eu gosto de ter essa vida. Gosto de, eu gosto do resultado. Para mim. E graças a Deus que Deus, através de uma outra pessoa, Ele cuida de mim também, através da sua palavra. Por quê, gente? Muitas vezes eu tenho que entregar uma palavra para alguém. E o Senhor sabe que eu não gosto disso. Eu gosto de viver assim, falando do jeito que eu tô, ou senão alguém chega e eu aconselho. Mas quando você vai entregar a palavra para alguém, e geralmente Deus me pede para entregar uma palavra para alguém que a pessoa não vai aceitar a palavra. Difícil.
Tem pessoa que aceita, mas a maioria das vezes não. E que eu já escuto assim, ué, mas por que Deus não falou comigo, teve que vir através de você? É estranho, né? Eu já vi isso muitas vezes. E antes, as primeiras vezes que eu ouvi, eu falava assim, eu ficava quieta, não sabia o que responder. Eu não sabia o que responder. Sabe aquela resposta eficaz? Porque você pode rodear, mas aí vem uma pergunta, vem outra pergunta, e eu detesto isso. Detesto, o Senhor sabe que eu sou uma pessoa pontual, porque eu não tenho tempo para ficar brincando com isso. A vida, ela é dinâmica, e eu gosto de ser dinâmica. Então, eu fui perguntar a Deus, quando alguém falar isso, o que eu respondo? Salmo 133, foi isso que o Senhor falou. E lê o Salmo 133, com bom e com suave, aqui os irmãos vão e leão. E o Senhor falou, a pessoa não vai ser só ela. Pode ser o pastor presidente. Ele não vai ter todas as respostas, Deus não vai mostrar para ele, só para ele, sem ele precisar de ninguém. Nós temos que viver na união. Então, nem tudo o Senhor revela. Nós temos que viver na unidade, na humildade, porque senão nós ficamos achando que nós somos a quarta pessoa da Trindade. E Deus não quer isso. Então, vivamos o modo Deus. E qual é o modo Deus? Eu vou ler para vocês e vou encerrar, que já toma muito tempo, oh Jesus. Em João 14, 23, diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Está aí o modo Deus. Você quer viver uma vida que Deus seja o centro, que você vai ter momentos difíceis, mas você vai suplantá-los. Você chore aos pés de Cristo, converse com Ele, viva o modo Deus, guarde a palavra do Senhor. Se alguém me ama, então primeiro você fala, me enche de amor por ti, assim como o Senhor me ama. Eu oro sempre assim. Senhor, eu quero te amar como o Senhor me ama. Até onde o meu ser mortal suportar, me enche deste amor. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nem não podemos falar, viu como eu sou bom, eu amo a Deus. Não, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele que abriu esse caminho para nos trazer de volta para os braços dele. E aí, guardará a minha palavra. A palavra do Senhor é verdade. Você ouviu a palavra, você sabe que aquilo é verdade, você acha que com você é diferente? Não, Deus não faz exceção de pessoas. Então viva guardando a palavra de Deus, viva na presença do Senhor, peça ajuda, sabedoria. Quem não tem falta de sabedoria, peça a Deus. Eu peço o tempo todo para a minha vida, para eu poder viver em santificação, para poder, quando alguém falar, Leis, eu preciso de você, eu estou pronta para atender, da maneira eficaz, não paliativa, eficaz. E aqui diz, meu Pai o amará. Por quê? Porque nós guardamos a palavra, e a palavra é vida. E quando nós temos a palavra de Deus na nossa vida, quando nós aplicamos a palavra, quando nós vivemos a palavra, o Senhor habita em nós. Olha, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O Senhor sempre te ama, só que o seu modo de agir, quando você não faz a vontade de Deus, faça você dele, porque ele é santo, porque já expliquei. Não se trata de um Deus que tem que ser adorado para afagar o seu ego. Ele sabe quem ele é, ele não precisa de nós. Mas como um Pai amoroso, ele nos fez para nós vivermos com ele. E quando nós guardamos a palavra do Senhor, nós somos purificados, limpos através da palavra. E a palavra vai nos trazendo vida. Porque a palavra é viva, ela é eficaz. Então nós temos que guardar a palavra, nós temos que cumprir a palavra, nós temos que viver debaixo da palavra, nós temos que orar a palavra. Você tem que fazer uso da Bíblia, seu manual de bem viver. E daí você vive ao modo de Deus. E daí você supera todas as adversidades, porque a palavra está dentro de você e ela vai trazer o fruto que é necessário para te alimentar e te dar força para qualquer coisa que você passe. O modo Deus te faz fortalecido, te faz amadurecido, te aperfeiçoa, te santifica, te faz conquistar, te faz vencer, te dá tudo que você precisa. Então viva no modo Deus.
Vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa palavra, que nós realmente, Senhor, cumpramos João 14:23 na nossa vida, e que o Senhor faça em nós morada, que nós vivamos o modo Deus de viver, e que nós sejamos mais que vencedores em Cristo. Vem sobre a vida de cada um, trazendo paz, trazendo vida, trazendo conforto, trazendo saúde, consolando corações, fortificando, e que nós vamos vencendo em nome de Jesus, Pai querido. Seja feita a tua boa, agradável e perfeita vontade em nós. Lehi Traot, o modo Deus. Amém?